Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja na vida e no lar de todos vocês, amém? Meus irmãos, estava fazendo uma leitura aqui nos meus livros e, e achei algo interessante aqui e resolvi passar para vocês em meus estudos, que nos falam assim, ó, explorar influências, né, no estudo da Bíblia. E aqui nos fala algumas influências relacionadas a hábitos, a relações, a histórias, a tempo e experiências. E eu vou passar para vocês. Espero que vocês gostem dessa informação, que nos diz assim: hábitos. Nossos hábitos moldam o direcionamento do nosso coração, impactando diretamente nossa fé. A prática de hábitos espirituais, como oração e estudo da Bíblia, é essencial para fortalecer nossa fé e permitir que Deus nos transforme. Esses hábitos não são uma medida de maturidade espiritual, mas meios para nos colocarmos no caminho certo para experimentarmos o amor de Deus. É crucial avaliar nossos hábitos, mantendo aqueles que nos aproximam de Deus e eliminando os que nos afastam. Relações. As pessoas com quem passamos tempo influenciam profundamente quem nos tornamos, tornando a comunidade um elemento vital na vida cristã. Pertencer a uma igreja local ajuda a curar feridas profundas. Devemos avaliar com quem nos relacionamos, talvez cortando laços prejudiciais e fortalecendo conexões que nos aproximam de Deus. Isso inclui considerar nosso ambiente físico e digital, que também molda nossa identidade e nossas escolhas. Meus irmãos, você vê que interessante aqui, né? Entre relações. Aqui nos fala, né? Que é para a gente considerar nossos ambientes físicos, né? Que é o local onde frequentamos, seja residência, seja local de trabalho, né? Indiferente qual seja. E digital. O que seria esse local digital? É o que nós vemos, seja na televisão, seja na internet. Isso influencia muito também nos nossos hábitos, nos nossos costumes. Portanto, nós devemos focar muito em assuntos relacionados a Deus. Não é verdade? Histórias. As histórias que aceitamos como verdadeiras moldam nossa percepção da realidade e, consequentemente, a pessoa que nos tornamos. Questionar as narrativas sobre Deus, nossa identidade e o que acreditamos ser importantes na vida é essencial para alinhar nossa mente com a verdade de Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos nos atentar muito ao que ouvimos, ao que buscamos, sabermos diferenciar se aquilo nos leva ou não, né, a Jesus. Ao preencher nossa mente com as verdades bíblicas, podemos experimentar a renovação da mente e alinhar nossa vida com os ensinamentos de Cristo. Tempo.
Vivemos em uma era de pressa e gratificação instantânea, o que pode nos frustrar quando buscamos a transformação espiritual. A transformação em Cristo é um processo lento e único para cada pessoa, comparável ao crescimento de árvores ou plantas. Deus se importa mais com a força do nosso crescimento do que com a sua rapidez. É importante refletir sobre nossas reações quando Deus não age conforme nossas expectativas e entender que o crescimento espiritual leva tempo. Então, meus irmãos, quando nós passamos a reconhecer nossos erros, as nossas falhas, e buscamos o conhecimento, a correção na palavra de Deus, nós não devemos achar que da noite para o dia nós vamos ser moldados, vamos ser mudados. Isso leva um processo. Eu tenho um propósito comigo, uma questão, que eu penso assim, tá? Isso tá, meus irmãos? Eu penso assim. Se eu vivi numa vida de pecamidade, numa vida errada, numa vida de vícios, vou dar um exemplo, 40 anos. Então não vai ser em um dia, em um mês, em um ano, que eu vou retirar de mim todo esse vício, todo esse costume que eu herdei, que eu adquiri nesses decorrer de 40 anos. Tudo vai em processo, tudo vai em tempo. Assim como vai um tempo para que venhamos, às vezes, a tirar um vício do álcool, um vício do cigarro, dentre muitos outros vícios. Existe a perseverança, existe a determinação, né? Do qual hoje de manhã até fiz um breve vídeo sobre isso, né? Perseverança e determinação. Então, quando almejamos algo e perseveramos naquilo, então vai um tempo, vai um processo. Vamos ter recaídas, vamos sofrer, vamos ter abstinência, dependendo do local aonde passamos, seja físico, como aqui mencionado, seja local de trabalho, seja em redes sociais, que se caracteriza digital, tudo vem a nos trazer, às vezes, recordação, vem nos alimentar e levantar aquele desejo que muitas vezes nós estamos trabalhando, tentando tirar aquele vício. Então nós devemos vigiar e delegar as nossas vidas, para que não venhamos nessa mudança, nessa busca pelo desenvolvimento, pelo crescimento espiritual, venhamos a novamente cair em tentação e retornar para a estaca zero, não é verdade? E continuando aqui a leitura, experiências. Nossas experiências, especialmente as de dor e sofrimento, têm o poder de nos moldar, aproximando-nos ou afastando-nos de Deus. Ao entregarmos nossas aflições a Ele, podemos permitir que essas experiências fortaleçam nossa fé. A salvação em Cristo envolve a restauração completa das relações destruídas pelo pecado. E esse processo de reconciliação é algo que se desenrola ao longo do tempo, até a restauração final. Então, meus irmãos, a vida da gente é isso. Resumindo em poucas palavras, assim como aqui foi mencionado, existem hábitos, existem relações, histórias, tempo e experiência.
Não podemos nos esquecer, irmãos, que o tópico aqui, experiência, este eu creio que é o mais complicado de todos. Às vezes pensamos que fossem os hábitos, né? Mas as experiências, por que que eu acho que é o mais complicado? Porque são as experiências da vida que vai, de uma certa forma, nos moldar para o bem ou para o mal. Quantos de nós, às vezes, numa experiência conjugal, não é verdade? Você se envolve com uma pessoa em um relacionamento, você deposita sua confiança, você acredita naquela pessoa, e essa pessoa vem a, a te aborrecer, a te entristecer com algum fator, com alguma situação, e isso vem a criar dentro de você uma ferida muito, muito grande. E muitas vezes, quando nós sofremos uma situação dessa em experiência, muitas vezes nós corremos até o risco de desacreditar na presença, na existência do Senhor, não é verdade? Só que nós deixamos nos levar pelo sofrimento e tirarmos a reflexão de que o Senhor não tem nada a ver com aquele sofrimento, né, assim mencionado. Porque o sofrimento, na nossa experiência, nada mais é do que a conduta que você procurou, que você buscou, que você almejou. Então, quando a gente vai ter alguma experiência, seja ela, torno a dizer, conjugal, seja ela no ambiente profissional, indiferente qual seja a situação, seja de amigo, seja de colega, né? Nós devemos tomar cuidado com essa experiência, porque da mesma forma que estamos buscando evolução, buscando crescimento, nós também podemos estar é, trazendo para nós aborrecimento, sofrimento, desmotivação. Então a gente tem que se atentar a isso, meus irmãos. Então eu achei interessante passar isso para vocês, tá? Passar isso para vocês se acautelarem e torno a dizer, buscar mais e mais conhecimento, seja através de livros, seja através da Bíblia, seja através de pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm conhecimento das Escrituras. Isso é muito bom para nos orientar e ajudar a gente a aumentar a nossa fé e acreditar cada vez mais na palavra de Deus. Porque muitos de nós estamos distantes, estamos cegos da palavra de Deus, estamos distantes do conhecimento, do ensinamento. Por quê? Porque estamos apegados a tudo isso, a hábitos, a relações, a histórias, a tempo, a experiência. Porque tudo isso aqui mencionado está aí nesse nosso mundão. E esse nosso mundão que é manipulado pelo inimigo, o que ele nos propõe, o que ele nos oferta? Facilidade, comodismo, prazeres, tudo que vem a nos distanciar, a nos esquecermos do propósito, dos ensinamentos de Cristo e venhamos a viver uma vida de pecamidade. Então, quando estamos buscando ao que é justo, ao que é correto,
Cada vez mais nós devemos nos policiar, nos atentar, para que em nossa jornada, em nosso caminho, não venhamos a cair no laço do passarinheiro e venhamos a desviar, a pegar uma outra direção que nos faz acabar voltando lá atrás, lá de onde iniciamos. Aí vamos ter o trabalho, vamos ter todo aquele processo de começar tudo novamente. Então eu falo por experiência própria, meus irmãos. Quando buscamos o que é justo, o que é correto, quando buscamos o que é de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos. Muitas pessoas vão se distanciar de você, muitos vão te criticar, muitos vão dizer que você mudou, que você não é mais o mesmo. Com certeza, você mudou, você não é mais o mesmo. Porque aonde caminha o justo, aonde caminha a justiça, ela não vai se misturar com o injusto, com quem não quer a justiça. Então, naturalmente, muitas pessoas que estão ao seu redor, elas vão se distanciar. E você também automaticamente vai se distanciar dessas pessoas. Por quê? Porque você busca, porque você almeja o que é bom, o que tem lógica, o que tem nexo, o que tem serventia para a sua evolução. E conforme a gente vai se aprofundando cada vez mais nos ensinamentos, nas escrituras, o nosso campo de visão vai se abrindo, vai mudando, pois vamos tendo mais facilidade, vamos tendo mais experiência de analisar e interpretar o que é correto e o que não é. Então não se surpreenda, meus irmãos e minhas irmãs, se quando você começar esse propósito, você se sentir que você está só, que você está sendo abandonada. Pelo contrário, você não está só, você nunca estará só. Pelo contrário, você estará com nosso Senhor Jesus Cristo ao seu lado, te ajudando e te apoiando, tá bom? E com certeza, isso lá na frente vai te trazer muitas coisas boas, muita melhoria em sua vida. Você vai poder viver na paz do Senhor, não é verdade? Então não se surpreenda, viu? Eu falo isso, novamente digo, por experiência própria. Pois desde quando eu iniciei essa trajetória em minha vida, muitas coisas ao meu redor mudaram. Muitas pessoas sumiram, distanciaram. Teve aquelas que notaram a minha mudança e não acreditaram na minha mudança. Mas o importante não é o vínculo de você com essas pessoas que não acreditam em você, que não acreditam em sua mudança. E sim, o importante é o seu vínculo, a sua união com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus. Obrigado aí a quem acompanha a minha rede, as minhas postagens, as minhas publicações. E que Deus abençoe a todos nós. Amém?